Está no ar Memórias Médicas Piauienses. Apresentação, professor Dr. Luiz Ayrton. Olá, mais uma vez estamos iniciando o nosso programa Memórias Médicas Piauienses, que vai ao ar na Rádio Universitária FM 96.7, toda terça-feira, às 10h30 da manhã, e reprise às 10 horas da noite. É um prazer mais uma vez estar com você, espero que continue nos assistindo nesse momento que temos entrevistado a maioria dos médicos piauienses que realmente participaram de uma forma ou de outra, na construção da historiografia médica no nosso estado. Esse programa também pode ser visto no YouTube, no Spotify e você pode acessar a qualquer momento. Mantenha-nos seguindo e aí terá a oportunidade de compreender um pouco mais dessa história que estamos construindo junto nesse programa. Hoje estamos diante de um dos mais importantes médicos no conceito de gestão em medicina e também na formação do próprio alunos de medicina. O professor Maurício Paes Landim está conosco aqui e é um prazer enorme recebê-lo aqui. Mais uma vez, diante de tanta história bonita que você tem feito pela medicina do nosso estado. Bom dia, professor Luiz, é um prazer o seu convite, é um prazer estar aqui e conversar um pouquinho, revendo memórias, né? Revisitando memórias que a gente deixou nessa caminhada. Muito Eu bom. ainda acho curto, espero que ainda se estenda bastante. Muito bem. A infância foi em Teresina, nasceu em Teresina? Eu sou teresinense, de nascimento, né? Meu pai era de São Raimundo Nonato, minha mãe é daqui de Teresina. E ao nascer, meu pai já morava em Parnaíba, ele era juiz de direito na época. Então, minha primeira infância, eu vivi em Parnaíba até os 8 anos de idade, quando eu voltei para Teresina para continuar os estudos de ensino grau fundamental. E fez o curso de medicina na Universidade Federal do Piauí. Sim. Como foi, assim, essa inspiração? Teve alguém que despertou em você? Teu pai era um juiz muito conhecido, então você convivia com o direito. O que foi exatamente que lhe levou para a medicina? Alguma influência de alguém ou não Bom, necessariamente? eu tive muitas inspirações. Meu pai era uma delas. Meu pai era magistrado, muito respeitado, muito querido no meio da magistratura. Sempre admirei muito o direito como profissão. Mas também eu tive ídolos na medicina, né? Tive um tio que me inspirou muito, alguns médicos também na época. Vou citar um exemplo aqui do Dr. Padre Arrego, neurologista, né? Que muito me inspirou, dentre outros, né? E eu costumo falar assim que a medicina, eu não escolhi a medicina, eu digo que a medicina me escolheu, né? Porque eu sempre gostei muito de estudar, né? Sempre fui apegado aos estudos. E eu queria era concluir o meu curso de segundo grau, né? Para ganhar dinheiro, digamos assim, né? Trabalhar, ganhar dinheiro. E minha mãe já era viúva, já me sustentava, vivia com dificuldade. Meu sonho era ter minha autonomia financeira. E, por exemplo, tinha outras inspirações. Na minha época, a profissão de gerente de banco era muito importante na época do estado socioeconômico. Eu sonhava em ser gerente de uma caixa econômica, de um banco do Brasil, era meu sonho, né? Eu achava preparado para tudo. Eu queria encarar qualquer desafio desse. Quis ser piloto de avião, também tinha um sonho, né? Cheguei a entrar para uma escola de pilotagem, só que não era aqui em Teresina, era em Fortaleza. Era mais difícil para mim me mudar para Fortaleza. Residindo aqui que deveria ser a formação. E quando eu vim fazer o vestibular, eu fui lá fazer minha inscrição. E na última hora, eu não vou botar aqui medicina, porque se não der certo, eu já tenho o plano A, B, C ou D para seguir minha vida, né? Meu sonho era seguir a vida estudando e galgando alguma dessas profissões. E quando, para minha surpresa, eu fui aprovado no vestibular. E aí aí cursou e o aí, curso na Universidade do Piauí sim. e depois fez residência. Não, Onde eu foi fiz essa meu curso na residência? Universidade Federal do Piauí. Ao final do curso, eu fiz a residência médica em clínica médica na Universidade Federal do Piauí, que era naquela época no Hospital Getúlio Vargas, né? Certo. Era um celeiro de grandes professores, grandes Lembra de médicos. alguns assim? Sim, claro, tem vários professores que me inspiraram. Professor Juscelino Pinheiro, professor Gilson Portela, professor Budaruíti, que até pouco tempo foi meu colega de profissão, de cadeira. Tem vários, professora Graça Bona, professor Antônio de Deus. Então, Eles seria eram até injusto eu citar nomes, porque muitos grandes mestres que
foram meus mestres, depois eu passei a se conviver com eles como professor também, Perfeito. e foram muito importantes para mim. Mas aí a sua formação é cardiologia. Fez residência em cardiologia? Então, eu fiz clínica médica Sim. inicialmente, em seguida eu fui fazer cardiologia, inspirado também por grandes colegas como o Itamar Costa também, né? O professor Benício Sampaio também foi meu mestre, e fiz o concurso para o Hospital Dante Pazanese, estudante Pazanese, cardiologia, São São Paulo. Paulo, né, que era meu sonho, o USP ou Dante Pazanese, que são as duas grandes escolas de cardiologia da América Latina. Uhum. E eu fui agraciado com a vaga no Dante Pazanese. E essa formação, ela se deu também ainda em mestrado, doutorado, foram feitos isso também? Então, Sim. como eu falei, a medicina me escolheu, né, Uhum. como médico. Sempre Uhum. me dediquei muito, sempre gostei muito de estudar, sempre vivi com grandes mestres, grandes escolas, né, tanto no Uhum. Piauí como em São Paulo. E de repente, quando eu me voltei formado para Teresina, me achei Uhum. formado, já praticando a medicina, a cardiologia, eu descobri uma segunda vocação, que talvez seja hoje a mais importante para mim, que é de professor, né? Uhum. Fui um dos professores fundadores da FACIM, do curso de medicina da FACIM, Faculdade de Ciências Médicas, da UESP, né? E a gente entrou meio que por vontade, por determinação, foi um processo seletivo, né? E consegui lograr êxito e comecei a dar aula. E com isso eu fui descobrindo o prazer de não só clinicar, mas também de dar aula. Uhum. Aí eu apostei na carreira acadêmica, iniciei meu mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, sob a orientação do professor Edgar Vitor, Ah, conheço ele. Conheço. e em seguida também tudo meio que por acaso, as coisas vão acontecer, é tipo assim, a gente está, o cavalo passa selado e a gente aproveita a Vai por... oportunidade, né? Eu tive um contato num dos eventos aqui em Teresina, organizado pela Sociedade Piauiense de Cardiologia, com o professor Chagas, doutor Uhum. Carlos Palante Chagas. Na época, era professor da USP, professor convidado do mestrado, do doutorado da USP, ele me convidou a fazer o doutorado. Eu fui, fiz meu doutorado Uhum. e, após terminar o doutorado, abriu-se o concurso para a cadeira de cardiologia na Universidade Federal do Piauí, que era o meu grande sonho, Uhum. porque era para onde eu queria voltar, para onde eu me formei, e eu queria voltar para junto Passou a ser professor na universidade onde se formou. Universidade Federal do E Piauí. esse mestrado e esse doutorado, ele versaram sobre o quê? Então, hoje eu me considero uma espécie de um clínico geral da Uhum. cardiologia, né? Uhum. Eu não quis fazer nenhuma especialização, fiz cardiologia geral, fiz um pouco de reabilitação também, cardiovascular. O que que acontece? Eu fiz meu mestrado Uhum. em risco cardiovascular, aterosclerose, dislipidemia, né? Ah, Então, eu estudei, né? Apesar do curso ter sido em Pernambuco, em Recife, eu fiz meu trabalho de coleta de dados aqui em Teresina. Então, eu estudei os motoristas de então, transporte comecei a coletivos entender um urbanos. detalhe importante. Você é considerado um dos maiores médicos estudiosos em dislipidemia no estado. Então, a origem foi exatamente nessas pesquisas do mestrado e doutorado. Exatamente. No mestrado, eu comecei a estudar, que era a linha de pesquisa do Uhum. professor Edgar Vitor, né? Sim. Onde a gente estudava risco cardiovascular, aterosclerose, que envolvia dislipidemia e outros fatores. E eu fiz o estudo com os motoristas de transportes coletivos urbanos de Teresina, né? Fiz um levantamento epidemiológico sobre o risco dessa população com doença cardiovascular. E em seguida, o professor Chagas trabalhava com aterosclerose em São Paulo, ele é um dos médicos do departamento de aterosclerose, do INCOR, da USP, e ele me convidou e eu continuei na mesma linha, estudando dislipidemia, aterosclerose, isquemia miocárdica, só que o trabalho em São Paulo foi de bancada. Eu trabalhei com ratos de laboratório, fiz trabalho de bancada, por achar mais factível para mim, Uhum. que já estava exercendo a clínica aqui em Teresina. Nessa época já era professor tanto da URP como da UESP. Não, na época do doutorado, eu era somente professor da UESP, Uhum. e meu sonho, como eu falei, era entrar para a Universidade Federal, né? Uhum. Voltar, digamos assim, de onde eu vim, né? Uhum. E esperei muito tempo para esse concurso. Eu cheguei em Teresina cardiologista em 96 e só foi sair o concurso em 2010, né? Uhum. Que eu lamento muito, porque há muito tempo que eu queria já estar na Universidade Federal. Mas acho que Uhum. tudo na vida tem seu momento. Perfeito. Terminei meu doutorado, que foi, digamos assim, a senha
para eu entrar para a Universidade Federal. Na primeira oportunidade, eu entrei para a Universidade Federal. Dentro da UESP, como professor, você já foi coordenador do curso de medicina e também foi diretor da Facime. Como foi essa experiência dentro desse Então, processo? antes de entrar na Universidade Federal, eu envolvido com as atividades da FACIP, foi muito prazeroso, né, ser um dos professores fundadores, via o curso de medicina da UESP nascer com outros colegas, de todas as dificuldades advindas disso, né, por ser uma novidade, por ter que ocupar espaços até então já ocupados, dividir espaços com outros cursos, notadamente da Universidade Federal. Nessa engajamento, eu tive a oportunidade de ser convidado para ser coordenador do curso em duas oportunidades da UESP, e em seguida assumi a direção também da faculdade, Uhum, antes ainda de ser professor da Universidade Federal, na uhum, década de 90, digamos assim. uhum. Eu assumi por um momento a direção da Facime e enfrentamos muitos desafios, muitas disputas, digamos assim, no sentido de ocupar espaços no HGV, em outros hospitais públicos, que até então eram, digamos assim, meio que domínio da Universidade Federal. Mas eu sempre tive essa visão de que há espaço para todo mundo, né? Que caberia não só os alunos da UESP, como os alunos da Federal. E um dos grandes prazeres da minha vida foi quando eu comecei a fazer ambulatório didático, envolvendo tanto os alunos da Federal como da Estadual. Você ainda exerce algum cargo dentro da UESP como professor? Na UESP, eu sou professor hoje da disciplina de cardiologia e cirurgia cardíaca da Uhum, UESP e coordeno o internato de clínica médica também dos alunos da UESP, ainda está na supervisão do internato em cardiologia. ativamente ainda. Muito bem. Essa experiência, eu vejo que a gente vai começar a UFB entrar na sua vida e você, na própria UFB, vai conseguindo participar da gestão do curso e também de outras coisas dentro da própria USP. Por exemplo, com a chegada do hospital universitário, quando é assumida uma nova diretoria, você chegou a ocupar cargo de ensino também lá, concordo? Sim, Sim. então, antes de chegar na Universidade Federal, é importante deixar relatar que ao terminar meu doutorado, quando eu cheguei em Teresina já com doutorado pronto em 99, Uhum. o Hospital Getúlio Vargas não tinha um serviço de cardiologia, tinha um Uhum. serviço de clínica médica, com Uhum. alguns cardiologistas lá, né, Uhum. trabalhando. E eu entendi que precisava, já era hora de ser criado o serviço de cardiologia do Hospital Getúlio Vargas, que Uhum. seria o primeiro do Estado, serviço Certo. público, né? Uhum. Serviço privado tinha muito já. E Uhum. foi uma batalha difícil, porque não, no início da época eu conversei com o então diretor técnico Uhum. da época, pedi um espaço me oferecendo para montar um serviço de cardiologia. Ele foi reticente, criou alguma dificuldade, não havia espaço físico, não era interesse, na verdade, né, da gestão. Mas Uhum. logo em seguida eu fui convidado para assumir a diretoria técnica do HGV. Certo. Foi um convite que me veio, e logo, na memória que veio o convite, eu pensei, agora eu crio o serviço de cardiologia do HGV. Uhum. E assim fiz. Fui atrás do espaço, era uma antiga área de queimados que tinha sido desativada. Na época, o HUT já tinha sido aberto, então Uhum. o AGV, que era sempre muito sobrecarregado, já tinha algumas áreas obsoletas, porque Uhum. muitos se mudaram, o serviço de queimado foi um deles, mudou-se para o HUT. Uhum. E eu olhei o serviço de queimada, aqui vai funcionar cardiologia. E assim foi feito. Criei o serviço de cardiologia, fui chefe do serviço por um tempo, voluntariamente, né, sem Uhum. receber nada em troca, do ponto de vista pecuniário. Pelo contrário, eu montei um centro de estudos na época, onde o professor Gilson Paquera, que era falecido na época também, Uhum. e hoje eu olho para o serviço de cardiologia e vejo como ele está grande, pujante e funcionando a todo vapor e sendo de grande utilidade para o estado do Piauí, Perfeito. né? É E bem, voltando ao hospital universitário, logo em seguida, eu já como professor da UF, em 2010, eu fui convidado para assumir, fiz parte da primeira governança do hospital universitário. uhum. Superintendente professor Avelar, Uhum. colega de departamento da UF, e eu Uhum. assumi a gerência de ensino e pesquisa Do hospital do hospital universitário. universitário, Uhum. né? E nessa gerência de ensino e pesquisa, passei um ano como gerente, primeiro gerente de ensino e pesquisa do hospital universitário, já ainda no processo de criação do hospital, Uhum. criando serviços, também com muita dificuldade, porque exigia grandes investimentos por parte da EBSER,
Então, a gente tinha o ABC olhando atentamente para o hospital, cobrando resultados, mas a gente conseguiu criar o serviço, assumir a gerência e tive o prazer de ajudar a criar junto com os colegas a primeira residência médica em cardiologia do Piauí, Sim. foi no Hospital Universitário. Certo, Né? perfeito. Eu, o professor Carlos Eduardo, o professor Paulo Márcio, nos juntamos. E depois chegaram novos médicos da EBSER, e hoje eu sou supervisor do programa Uhum. de residência médica de cardiologia do HU, e é um programa que tem formado bons cardiologistas e tem um grande serviço de assistência para o Estado, de alta complexidade para o Estado. Quer dizer, a residência médica em cardiologia, ela vem funcionando direitinho, Bem né? funcionando. O serviço de cardiologia do HU, que é a unidade de doenças cardiovasculares, é de ponta, muito de alta complexidade, tem dado grande resolutividade para os pacientes do Piauí e, consequentemente, formando grandes profissionais, que eu não consigo dissociar formação com assistência. Uhum. Se forma bem quando se tem uma boa assistência. É. E é isso que o HU vem fornecendo. E você também foi chefe do departamento de clínica geral. Sim, dentro da minha vida acadêmica, já dentro da Universidade Federal, eu passei 4 anos como chefe do Departamento de Clínica Geral, que é o departamento mais ligado à parte clínica, ao ensino da medicina clínica, como ela é, né? E o HU é o grande campo de prática desse departamento. Eu me lembro que essa experiência aí, você conquistou a professora Tânia da Sete, que lhe chamou também para fazer algumas coisas dentro da Sete. Qual foi o seu papel dentro do curso de medicina da Sete? Bom, ainda nessa linha É. do academicismo, eu tive o prazer de participar da elaboração do curso de medicina da FACID, na época Aham. ainda enquanto professor da UESP, com um grupo de professores notáveis, você era um deles, foi o primeiro coordenador do curso, Uhum. e com essa experiência acadêmica me veio o convite para fazer o projeto do curso de medicina da Faculdade 7. Na época, mais ou menos final da década de 90, eu ainda era professor da UESP. Então, eu convidei alguns colegas, professores, médicos renomados, né, para se engajarem comigo nesse projeto. A gente criou o projeto, o curso de medicina da Faculdade 7, e nós submetemos ao MEC, fomos avaliados, e bem avaliados, e o curso foi aprovado, né, foi autorizado. Porém, como ele teve um imbróglio, digamos assim, político, o MEC fechou as portas, como que tivesse engavetou o curso da Faculdade 7, e foi preciso que a professora Tânia, então, proprietária da faculdade, entrasse com um recurso na Justiça. Quando foi agora em 2020, final de 2020, ele foi, por força de lei, ele foi autorizado. E aí você foi o E coordenador. aí a professora Tânia me perguntou se eu teria condições de assumir a coordenação. Confesso que foi um momento difícil, porque era no final, digamos assim, nós estávamos na apagada das luzes da pandemia, né? Foi um desafio muito grande. Ela fez um convite no início de janeiro Hum. para o curso começar no início de fevereiro. Então, claro, que um projeto que já tinha 10 anos de ser elaborado, nós tivemos que trabalhar dia e noite para fazer as adaptações, atualizações, pesquisar como é que anda os currículos, como é que andava na época os currículos do curso de medicina. Mas a gente topou esse desafio, começamos o curso online, ou seja, aulas virtuais, síncronas, mas virtuais, com grande dificuldade, mas a faculdade, na pessoa da professora Tânia, se desdobrou em criar todas as condições para que o aprendizado se desse da melhor forma possível. Então, o primeiro semestre foi essa dificuldade, esse desafio, mas nós conseguimos. O curso hoje está, a primeira turma está entrando agora em janeiro no internato. Fantástico. Só que, paralelo a isso, você também é reconhecido como um gestor em saúde. Sei de algumas coisas que participou, como, por exemplo, que cargos você exerceu com planta e com a operadora de saúde também atendida. Você participou da gestão desses planos de saúde. Então, a minha função como gestor, digamos assim, de operadoras de saúde, começou meio que por acaso, né? Mais uma vez eu falo, é como se o cavalo passasse selado, né? Uhum. Eu, na época, eu era cardiologista em Teresina, minha clínica tinha convênio com o IAPEP, na época, o diretor era o Dr. Gaudêncio, Uhum. na época,
E por um belo dia, não sei exatamente por que cargas d'água, talvez Uhum. pela minha forma de lidar com a relação clínica Uhum. particular, órgão público, né, que era o Uhum. IAPEP na época, ele me chamou na sala dele e me convidou para assumir como auditor Uhum. do Planta, No que era plantão. um dos planos, né, Uhum. de gestão do IAPEP, na área de cardiologia, né? Uhum. Fiquei satisfeito com o convite, agraciado e assumi a função de auditor, Uhum. que eu confesso que é uma função árdua, porque auditar é sempre difícil, né? E Uhum. auditar colegas de trabalho também, Uhum. colegas profissionais é muito difícil. Mas eu, nesse misto de fazer auditoria, procurava sempre prezar pela ética, pela lisura, sem perder a honestidade, sem procurar ferir Uhum. ninguém, sempre dentro da ética e da lisura. E, graças a Deus, todos esses anos que eu fui auditor, eu nunca tive nenhum tipo de problema pessoal com colegas. Nesse momento, o Apivida estava se instalando em Teresina, a Uhum. operadora do Ceará estava se Uhum. instalando em Teresina, precisava de um auditor, por algum motivo soube do meu nome e deram o convite para eu assumir a auditoria também do Apivida, Uhum. que na época era um plano muito difícil de ser, que estava enfrentando muita dificuldade em Teresina, mas eu também topei o desafio e nesse processo de auditoria, ela resolveu abrir uma diretoria no Piauí, Teresina. Uhum. Eu fui convidado para ser o diretor do plano da operadora, Uhum. assumi a diretoria da operadora, passei um tempo como diretor, e em seguida a operadora resolveu montar um recurso próprio, um hospital próprio, foi o Uhum. Hospital Picuti. Uhum. E antes ela tinha já um serviço de pronto atendimento, Eu sei. ali funcionava ali próximo da Praça do Frei Pisa, e Uhum. eu assumi a diretoria desse serviço de pronto atendimento, Uhum. né? Com todas as dificuldades possíveis e imagináveis, a gente conseguia resolver, conseguia Uhum. dar resolutividade, né? A operadora mudou um pouco o seu perfil nesse período, profissionalizou-se mais, a gestão melhorou muito, isso me ajudou muito nesse processo também. Aham. E quando resolveu criar o hospital próprio, eu assumi a primeira Aí você foi diretoria, diretor do diretor do Hospital Hospital Rio Picuti. Poti durante um bom tempo. Mas é, a gestão não era meu forte, não era minha vocação, né? Minha Hum. vocação era o ensino, era Uhum. o meio Mas acadêmico. mesmo assim você continua diretor do CISID lá na sede. Então, É. na SET, eu passei três primeiros anos como coordenador do curso, mas Uhum. eu, em face das minhas outras atividades na Universidade Estadual, da qual eu nunca quis deixar, Uhum. por uma questão até de afetividade em relação ao UESP, né, por ter participado daquele momento de criação, né? E também meu grande desejo, que era ser professor da Universidade Federal, eu vi que estava incompatível manter essa função de coordenador do curso de medicina. Uhum. Saí da coordenação do curso de medicina, mas automaticamente já fui convidado para assumir a supervisão do internato no curso de Uhum. medicina. Uhum. Antes disso, a faculdade construiu e fez um ambulatório de especialidades, Uhum. chamado CISID, que é Uhum. Centro Integrado de Saúde Irmã Dulce. E a Uhum. professora Tânia me convidou para assumir a diretoria do CISID. Uhum. Então, hoje, lá na sede, eu sou diretor do CISID, que é Uhum. um ambulatório de especialidades, com mais de 20 especialidades já Uhum. funcionando, Uhum. atendendo ao curso de medicina da Faculdade 7, Uhum. e, e vou assumir agora assumir a supervisão geral do internato do curso. A primeira turma vai entrar no internato agora em janeiro. É extraordinário. Eu percebo que essa coisa do ensino na sua vida é tão importante que a gente evolui para a pós-graduação. Você participa de algum programa de pós-graduação? E como é essa coisa da pós-graduação? E você acha que o ensino tem atendido a melhoria do conhecimento e do aperfeiçoamento dos alunos? O que que você pensa sobre Sim, isso? A UP tem outro departamento. Creio que você deve ser algum professor de algum desses programas, né? sim. Eu, na UFP, eu dou aula na graduação Sim. e dou aula na pós-graduação Lato Sensu, Uhum. que é a residência médica, onde eu supervisiono o programa, Certo. né, O programa de de residência residência médica em cardiologia. cardiologia, Em cardiologia, né, perfeito. supervisiono o programa. Uhum. Como eu falei, já ajudei a nascer o programa na época, Uhum. enquanto gerente de ensino e pesquisa do hospital, Uhum. e não pude assumir a supervisão por questões mesmo que falta de tempo, mas depois, pouco tempo depois, pagou o cargo de supervisor e eu assumi a supervisão. Uhum. E
venho sendo supervisor até hoje. Uhum. E também a pós-graduação em estrito sensu. Foi Sim. sempre uma aspiração minha. Então, eu fui convidado, na época, pelo professor Viriato, Uhum. né, que era o Uhum. coordenador do programa, ex-reitor da Universidade Federal, para ser professor do programa de pós-graduação em nível de mestrado em ciências de saúde. Dentro da saúde. Né? Isso, perfeito. Então, hoje eu sou professor do programa do mestrado em ciências de saúde e também, junto com a professora Liz Teixeira, que é uma professora de grande dedicação à universidade, junto com outros colegas, nós criamos o programa de mestrado profissional em saúde da mulher, da qual eu também participo. Já temos quantas orientações de alunos de mestrado? Agora, até sexta-feira passada, a gente concluiu a 23ª. Oh, fantástico. A terceira orientação. Imagino como toda essa turma aí é muito grata a essa transferência de informação que o professor Maurício tem permitido a todos. Sua história de vida é fantástica em cima do ensino, da gestão, um exemplo a todos nós. E a gente percebe claramente a importância e a empolgação que você se envolve com esses projetos, esses programas. É extremamente prazeroso ter conosco a presença do professor Maurício Paes Lantin, com toda essa bagagem de ensino, com toda essa bagagem de gestão, que faz nos crer que estamos fortalecidos com essa coluna que sustenta o ensino da medicina e projeta uma medicina de futuro. O número de médicos hoje é muito superior do que no passado. Que mensagem você daria para esses novos alunos que estão no curso agora com uma medicina de futuro com uma quantidade enorme de profissionais? A qualificação ainda é o ponto principal? Pois é, eu vejo com uma certa preocupação, né, essa pletora de escolas médicas, né, que o governo está promovendo, né. Acredito que muitas sem preencher os critérios mínimos necessários para dar uma boa formação. Graças a Deus, no Piauí, nós também estamos sofrendo isso, mas graças a Deus as nossas escolas médicas estão bem preparadas, também estão formando bons profissionais. Uhum. Então, a gente vê com preocupação, porém, a gente não podemos ser contra o caminhar das coisas, né? A progressão das coisas. Uhum. Não adianta só criticar, a gente tem que buscar a solução. Né? Uhum. E eu acredito que a solução seja, além de criarmos e obedecermos critérios rígidos para a abertura de novas escolas, Sim. eu acredito que o governo não tem essa preocupação. Uhum. Já que a escola abriu, já que nós temos futuros médicos se formando, é dar a melhor formação para eles, né? Perfeito. Pegarmos pelo braço e formarmos bem. E darmos as condições para que eles possam ter um bom aprendizado, se tornem bons profissionais, que a gente possa um dia precisarmos deles sem nenhum receio, ou a gente, ou algum familiar, né? Uhum. Sem ter nenhum receio, que sejamos bem atendidos. Excelente. Muito obrigado, professor Maurício. Entrevista fantástica. E conto com você no acompanhamento do nosso programa junto ao Spotify, ao YouTube e toda terça-feira na Rádio FM Universitária, às 10h30, com reprise às 10 da noite. Muito obrigado. Vamos para frente. Você ouviu Memórias Médicas Piauienses, uma parceria entre o curso de Medicina da Universidade Federal do Piauí, a Academia de Medicina do Piauí, a Sociedade Piauiense de História da Medicina e a Rádio FM Universitária.